Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. A teologia, representada em Roma pelos Santos Padres, seus legítimos intérpretes, não só não se encontrou nunca, em tempo algum, de acordo com a ciência e com a razão do homem, mas esteve sempre em conflito, em contradição e em hostilidade com a razão e com a ciência. Bem, Bernardo, estamos aqui a citar Ramalho Ortigão, não é? Na sua obra As Farpas, não é? Obra, quer dizer, uma carta, não é? Ao Monsenhor Pinto de Campos, não é? E estamos a citá-lo para começar aqui uma série nova. Bem, nós estamos sempre a começar séries, isto... Olá, Gonçalo, tudo bem? Sim, olá, Bernardo. Isto... nós estamos sempre a começar séries novas, mas... Ideias não faltam. Exato. E são séries, portanto, se nós estamos a começar é porque há material para mais episódios, atenção. Sem dúvida. Mas estamos a começar esta série sobre mitos de ciência e cristianismo, e em particular estamos aqui a começar pelo primeiro mito, que é que o cristianismo esteve sempre em conflito com a ciência, e estamos a começar aqui pela obra deste autor português, não é? Que, para quem já vem ouvindo o nosso podcast há algum tempo, vai perceber que ele está aqui a ser um bocadinho excessivo naquilo que está a dizer, não é assim? Eu diria que ele não faz a coisa por menos, não é? Ele não faz a coisa por menos, Gonçalo. Exato. Repara, não só não se encontrou nunca, em tempo algum, de acordo com a ciência e com a razão do homem. Quer dizer, eu acho que isto é uma afirmação fortíssima mesmo para... Mesmo que a Igreja hipoteticamente fosse contra a ciência, nunca em tempo algum esteve de acordo com a ciência ou com a razão do homem. Isto é um bocado... Quer dizer, é que até um relógio parado está certo 2 vezes por dia, não é? Quer dizer, sim, mas aqui não há espaço para nada. Aqui não há espaço, aqui é em tempo algum, não é? Não se encontrou nunca. Mesmo cedendo ao pressuposto, que achamos que não faz sentido, não é? Mas mesmo cedendo ao pressuposto, esta frase, quer dizer, o que é isto, não é? É um bocado uma bomba. E já agora convém recordar, não é? Muitos saberão que este Ramalho Ortigão, claro, é o amigo e que faz parte do mesmo grupo literário do Eça de Queiroz. Estamos no final do século XIX, quando as farpas são escritas, e Ramalho Ortigão morre em 1915. Portanto, isto é mesmo um exemplo de qual é o ambiente intelectual em Portugal, mais concretamente em Lisboa, e as ideias que circulam pela capital no final do século XIX são estas, não é, Gonçalo? Que a teologia, e em particular Roma e os Santos Padres, não é? Nunca estiveram em tempo algum, não é? De acordo com a ciência e com a razão do homem. E é interessante. Sim, e na cidade em que temos a aula da esfera, não é? Dos jesuítas, ou não sei se nesta altura ainda... Provavelmente já não estavam, não é? Já tinham sido expulsos. Já não havia jesuítas. Mas sim, estou agora aqui a olhar para as datas e de facto... Mas a cidade tem essa herança, não é? Desse trabalho extraordinário dos jesuítas, e como nós falámos, que levou por exemplo, levaram os telescópios de Galileu para o Extremo Oriente, não é? Defender-se este tipo de ideias nesta cidade é um bocado... Pronto, é estranho como é que estas ideias chegaram aqui, não é? Ainda por cima um país católico, não é? Como é Portugal. Sim. Na altura ainda mais. Há aqui algumas pessoas importantes, não é? Para criar este ambiente, não é? O Marquês de Pombal foi um dos que também ajudou bastante a criar esta ideia de hostilidade. Mas nós gostávamos de fazer contraste entre esta citação que tu fizeste do Ramalho Ortigão e fazer o contraste com um historiador de ciência do século XX, que por acaso morreu há pouco tempo, John Heilbron, um historiador norte-americano, e vermos como é que ele retrata a Igreja Católica e a sua relação com a ciência. E vamos citar aqui 2 parágrafos do seu livro The Sun in the Church, Cathedrals as Solar Observatories. É um livro da Harvard University Press, de 1999, e então vamos citar John Heilbron. A Igreja Católica Romana deu mais apoio financeiro e social ao estudo da astronomia durante mais de 6 séculos, desde a recuperação do saber antigo durante a Alta Idade Média e o Iluminismo, do que qualquer outra e provavelmente do que todas as outras instituições. Durante os séculos XVI e XVII, a Igreja Católica apoiou muitos cultivadores de ciência.
As cortes e as casas dos grandes mecenas eclesiásticos, os papas e cardeais, permitiram muitas oportunidades para os estudiosos. As grandes ordens, especialmente os jesuítas, suportaram alguns dos seus irmãos como escritores, matemáticos, arquitetos e engenheiros. E podemos aqui citar também o mesmo John Helburn, Gonçalo, num outro livro que ele dedicou ao estudo da eletricidade, da história da eletricidade, em particular com enfoque nos séculos XVII e XVIII, e ele diz o seguinte, nessa obra: o mais importante contribuidor para o estudo da física no século XVII foi a Igreja Católica, e nela a Companhia de Jesus. Portanto, temos aqui um choque completo, não é? Entre um historiador contemporâneo de história da ciência e o que o Ramalho Ortigão diz, e que representa também o espírito da época no final do século XIX, não é, Gonçalo? Mas como é que isto aconteceu, não é? Como é que há este contraste tão grande, não é? Sim, e estes 2 livros, um é da Harvard University Press e o outro é da Universidade da Califórnia, não é? Portanto, sim, exatamente, são obras académicas, não é? São obras académicas de algumas das melhores universidades do mundo, não é? E como é que chegamos a esta divergência, não é? Como é que esta tese surgiu? E isto é um tema que eu me lembro de nós falarmos já desde aquelas sessões que nós falámos no episódio de abertura deste podcast que nós tínhamos quando nos encontrávamos depois das aulas, não é? Eu lembro-me perfeitamente de, na altura, falarmos desta tese e de como é que isto surgia e destes autores que vamos aqui referir hoje, não é? Portanto, isto aqui, por aquilo que nós tivemos aqui a ver em várias obras, em particular aqui nesta do Ronald Numbers, não é? Parece que há aqui dois autores que foram importantíssimos no surgimento e na propagação desta tese no século XIX, não é? E eu, por acaso não sei se quando falávamos disto na altura, nas nossas sessões, se tu já tinhas pegado neste livro ou ainda não, mas é engraçado porque quando eu fui pegar nele, os autores são os mesmos que nós já tínhamos referido aí. São, e tu estás a referir-te ao livro do Ronald Numbers, que também é um historiador de ciência muito importante, norte-americano, e o livro chama-se Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion. E vamos usar este livro abundantemente, e outros, mas sobretudo este, para a nossa série de mitos de ciência e cristianismo, e em particular este mito do conflito, cujas origens históricas, como vamos ver hoje, não é? Corresponde à introdução do livro do Numbers. Na verdade, o livro não é do Numbers, o livro é de vários autores, o Ronald Numbers é o editor desse livro. Exato. Nós, por acaso, este livro foi uma inspiração para lançarmos esta série, porque... Sim, sem dúvida. Começámos a ver isto, começámos a folhear o índice. Episódio, não é? Cada capítulo dá um episódio. Começámos a folhear o índice e vimos, isto é extraordinário, nós podemos fazer uma série de episódios com base nestes mitos e de facto arrancamos a partir daqui. Além disso, nós vamos também colocar, nas notas do episódio no YouTube, vamos colocar também um link para uma aula, para uma palestra do ano passado, do professor Lawrence Principe, que é um professor de História da Ciência nos Estados Unidos, em Johns Hopkins, e ele tem uma hora inteira sobre esta questão das origens históricas do mito do conflito. E em particular, não é, tal como no livro do Numbers, há 2 nomes, não é, Gonçalo? 2 nomes que saltam para a ribalta, como podemos chamar-lhes, não é? Os pais da tese do conflito entre ciência e cristianismo. E, aliás, mais concretamente, pais da tese do conflito entre ciência e Igreja Católica. Vamos ser aqui um bocado mais específicos, até porque no caso de um deles é bastante claro, não é? Sim, que o alvo é a Igreja Católica. É concreto, não é? É concreto. É muito concreto, sim. Não é apenas quanto ao cristianismo, é apenas uma questão de haver incompatibilidade entre a ciência e os papas, não é? E a Igreja Católica em concreto. Quem são eles, Gonçalo? São o britânico John William Draper, que nasce em 1811, e o norte-americano Andrew Dickinson White, que nasce em 1832. Estamos aqui no começo do século XIX, e estes autores são ativos, de forma literária, sobretudo ativos em meados do século XIX, precisamente umas décadas, Gonçalo, antes do nosso Ramalho Ortigão, não é? Ou seja, claramente as ondas criadas por esta tese do conflito chegam rapidamente a Portugal poucas décadas depois, não é? É interessante. Sim, e os dois nos Estados Unidos, não é? Portanto, apesar do Draper ser britânico, para aquilo que estou aqui a ver, ele trabalhava na New York University, não era? Sem dúvida. Médico, professor universitário na New York University. Portanto, ou seja, deve ter imigrado para lá, imagino. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, o mito nasce nos Estados Unidos. Ainda bem que lembraste disso, não é? E saltou o oceano em poucas décadas, não é? Exato. Então vamos aqui começar. Estávamos a ver que o Draper nasceu em 1811, era cientista, médico e professor universitário, não é? E na Universidade de Nova York, não é? Foi presidente da American Chemical Society, portanto a Sociedade Americana dos Químicos, não é? Uhum. E fundou a Escola de Medicina da Universidade de Nova York. Portanto, ou seja,
Ou seja, portanto, é uma pessoa com contribuições significativas aqui Sem em dúvida. termos de ciência, não é? Mas depois é um protestante assim um bocadinho Estranho, heterodoxo, não é? Muito estranho. Assim um bocado diferente. Grande admirador do Islão, não é? E Que é super estranho para um protestante, não é? Sim, pois, exato. Acaba por ser uma coisa um bocado estranha, dado o seu contexto, não é? E ele tem uma obra, escreve uma obra pseudo-histórica, não é? Anticatólica. Portanto, e é um bocadinho aqui o contexto. E é aqui que vamos encontrar, por exemplo, uma das obras dele, não é? O conflito entre religião e ciência está um bocado inserido aqui nesta Sim, onda do que é um dos pilares, não é? Este livro do Draper, a história do conflito, não é? É um dos pilares deste mito, deste episódio de hoje. Exato. Depois temos o outro, não é? O Andrew Dickinson White, se calhar vamos começar por aí, ou seja, agora vamos diretos da biografia dele para o que íamos dizer em particular, não é? E ele escreve outro livro também muito influente nisto, portanto, um bocadinho na onda que estamos a falar, que se chama A História da Guerra da Ciência com a Teologia na Cristandade, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas foi também uma pessoa influente, não é? Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Universidade de Cornell, Sim, nos Estados importantíssima Unidos. Universidade norte-americana, não é? Exato. Aliás, eu lembro-me, eu tenho quase certeza, agora teria que ir verificar, mas acho que foi uma das universidades por onde passou o Richard Feynman, que é eu acho que sim, estou a referir porque eu lembro-me, porque eu gosto bastante do Feynman, é assim um dos físicos que eu admiro assim no século XX, e eu lembro-me de estar a ler nos livros dele, eu acho que ele diz que passou pela Universidade de Cornell. Passou, sim, senhor. Tive que confirmar no senhor Google. Passou, sim, senhor. Confirmas, não é? Confirmas. Sim, confirmo. Portanto, a memória não me falhou. Sim. Ele formou-se em Princeton, mas ele passou por Cornell. Exato. E ao que parece, e nós vamos pegar nisso aqui um bocadinho mais à frente, foi no contexto de criar esta universidade, não é? Que vão surgir aqui algumas tensões, não é? Que não vão ajudar à imagem que este senhor tinha do cristianismo, não é? Certo, e em particular da Igreja Católica. Portanto, mas iremos a esses detalhes um bocadinho mais à frente, acho eu. Sim. Por agora era só dar assim uma visão geral destes dois senhores e do que é que... Para termos um bocadinho o contexto, não é? É isso mesmo, Gonçalo. E vamos aqui começar pelo fim. Tu referiste o Andrew Dickinson White em segundo. Vamos começar por ele, já que estamos a falar dele. Vamos sempre seguir aqui as notas, portanto, das fontes que referimos há pouco. Tu começaste por dizer que a formação do Andrew Dickinson White era uma figura académica, não é? Com formação académica. Mais concretamente, ele é historiador. Ele é mais do que historiador, ele é presidente da American Historical Association. Atenção, não é só um historiador qualquer. Portanto, é uma figura conceituada, não é? E reputada. E o contexto... No século XIX. Século XIX, sim. Exatamente, isso é muito importante. E o contexto aqui político é muito importante. E vamos começar aqui com um bocado de contexto político. Em 1862, uma lei norte-americana chamada Land Grant Act vem aqui decretar que o governo federal vai conceder vastas áreas de terreno a cada estado, com o objetivo de essas terras serem vendidas, não é? E com a verba dessa venda se obterem fundos em cada estado para investir em educação. E em Nova Iorque, o legislador de Nova Iorque escolhe, dentre várias universidades, escolhe oferecer estes fundos que se obtiveram da venda destes terrenos a uma pequena escola, o chamado People's College. No entanto, há aqui uma coisa que corre mal com o processo deste People's College. Este colégio não consegue reunir os critérios de elegibilidade para obter os fundos de investimento e surge aqui um senador muito importante, cujo nome nós reconhecemos imediatamente. O senador chama-se Ezra Cornell, senador de Nova Iorque, e quando surge este bloqueio com o People's College, ele diz, não, vamos mudar aqui um bocado de rumo, vamos dividir a verba do Estado de Nova Iorque para a educação, vamos dividi-la entre duas instituições de ensino. Ele aproveita aqui esta oportunidade, este impasse, para mudar o destino desta verba. Alia-se ao White. O White é eleito também para o Senado de Nova Iorque, e portanto os dois estão no Senado de Nova Iorque. O White também é eleito diretor do Comitê para a Educação, e é neste contexto que os dois vão trabalhar para impedir que esta verba de Nova Iorque fosse parar a instituições de ensino cristãs. Eles conseguem bloquear isso, invocando várias questões processuais e burocráticas. A verba federal
volta a ficar disponível para ser investida e no ano de 65, apenas 3 anos depois, o Cornell e o White, juntamente, propõem uma nova lei para que esta verba federal seja agora utilizada para fazer uma universidade nova. Em vez de se entregar este dinheiro a universidades já existentes, e neste caso que eram cristãs, confessionais, estes dois políticos decidem fazer uma universidade nova. E qual a universidade? Tchan-tchan? A Universidade de Cornell, cujo nome é o nome do senador Ezra Cornell, não é? A mesma pessoa que toma a decisão de aplicar a verba desta forma para criar uma universidade nova. O objetivo era fazer uma universidade, Gonçalo, que era não confessional, ou seja, havia uma vontade da parte destes dois políticos de que a nova universidade não fosse uma universidade associada a nenhuma confissão cristã. Bastante típico aqui deste século, não é? Eu estava aqui a ver um bocadinho para contexto, não é? Que quando isto acontece, não é? Portanto, estamos a falar de 1862, 1865, os Estados Unidos ainda nem 100 anos tinham. Portanto, era um país recente, sim. Muito novo, mas é interessante ver um bocadinho este contexto, não é? Que era um país muito novo, portanto as coisas ainda ainda hoje há muito espaço livre, muito espaço para fazer tudo, as coisas provavelmente ainda não estariam muito bem consolidadas, pelo menos não ao nível que estão hoje, não é? Imagino que estar num país com 100 anos, não é? Se calhar algumas das pessoas mais velhas ainda se lembram do país não existir, não é? E estava-se a fazer investimentos, não é? Investimentos de fundo para criar, nomeadamente, universidades, não é? Instituições de ensino. Sim, a estrutura está-se a criar, sim, não é? É isso mesmo. E no fundo o que acontece aqui mas é mesmo isso, é importante o contexto, sim. É um importante contexto e nós não podemos achar que lá pelos pais fundadores, não é? Como os americanos dizem, lá pelos pais fundadores serem na sua maioria cristãos, não podemos achar que o país era todo cristão, não é? Havia aqui clivagens e havia polémicas e disputas. E realmente, quando este White, o Andrew Dickinson White, deixa o Senado para ser eleito como primeiro presidente da Universidade de Cornell, não é? Cujo nome é o nome do senador que aprovou esta aplicação desta verba, não é? Como podemos imaginar, isto vai levantar críticas de quem? Quem é que havia de levantar as críticas? Das universidades cristãs, não é? Quase todas elas eram confessionais, as que estavam na competição para estas verbas, não é? E que não acham muita piada que estes dois políticos apliquem a verba para fazer uma universidade que não é cristã, uma universidade que é não sectária, como eles diziam, não é? E começam a surgir críticas também de impropriedade e de gestão e de decisão suspeita destas decisões, e começam a surgir algumas vozes dessas universidades que são confessionais a dizer que o White, não é, o presidente da Cornell, é um infiel, até uso esta palavra para o descrever. Eu não sei, eu não queria ser injusto aqui, não sei que imagem é que tu ficaste desta situação, mas assim, pelo menos à primeira vista daquilo que estamos aqui a falar, parece um bocadinho que se estava a vetar os fundos às universidades cristãs, não pela qualidade do projeto ou pela sua competência, mas pelo facto de simplesmente serem cristãs, não é? Ou seja, parece um bocadinho uma situação anormal desse ponto de vista. Não é? Estou a ser injusto, não sei. Eu acho que não seria tanto isso. Eu acho que o que gostaria aqui a acontecer é que a larga maioria das universidades existentes eram universidades protestantes, portanto, universidades cristãs, não é? E é nesse contexto que quem tem poder político e quem tem uma visão mais secularista vai aproveitar uma janela de oportunidade, uma verba que fica livre por razões burocráticas, para tentar inverter essa tendência, Gonçalo. Acho que é um bocado isso. Acho que o White e o Cornell pensam, surgiu aqui uma janela de oportunidade, vamos usar este dinheiro para fazer uma universidade que não é cristã, uma universidade que é, vá lá, se quisermos dizer assim, agnóstica, uma universidade que é secular, não é? Que não é confessional. Eu acho que passa um bocado por aqui. Eu, das várias coisas que eu vi sobre isto, não fiquei convencido nem que houve corrupção, nem que não houve, sabes? Não parece muito óbvio. Mas claramente as universidades que não receberam a verba não gostaram disto, não é? E fizeram protestos e fizeram críticas, não é? E uma das críticas que fizeram foi precisamente criticar o White pelo facto de que o White não era, um cristão muito comprometido. Muito comprometido, não é? Exatamente. E o que é que vai acontecer? O White vai então criar este modelo de guerrilha, ele usa a palavra warfare, não é? Este modelo de que há uma guerrilha entre o cristianismo e a ciência, e ele cria este conceito, parece, aos historiadores de ciência contemporâneos, exclusivamente para lidar com estas disputas pessoais, não é? E para poder responder às críticas que ele recebeu durante o projeto de criar a Universidade de Cornell. Porque o objetivo dele era fazer, agora vamos aqui citar as palavras que estes senhores utilizaram, a Universidade de Cornell era suposto ser, e agora vamos citar,
um refúgio. Eles usam a palavra asylum, mas asylum acho que não se deve traduzir como asilo. Sim, asilo soa muito a orfanato, assim, não é isso todo. Sim, um orfanato ou uma casa para... Eles dizem an asylum for silence. Eles queriam fazer um refúgio, um santuário. A palavra certa é santuário, não é? Um espaço para a ciência no qual a verdade seria ensinada pela verdade em si mesma. E não seria uma verdade esticada ou cortada ou adaptada para se encaixar na religião revelada. É assim que eles definem o objetivo da Universidade Cornell. A verdade pela verdade mesma e não uma verdade para justificar uma religião concreta. E o White vai criar este modelo de conflito para precisamente reagir contra esta hegemonia de universidades que são todas cristãs, não é? Criando um espaço novo que não é confessional, e vai também utilizar a teoria do conflito para se justificar a si e ao seu amigo Ezra Cornell neste projeto universitário. Passam-se 4 anos, estamos em 1969, no final do ano, e o White faz uma palestra muito importante, chamada The Battlefields of Science. Então, os campos de guerra... Os campos de batalha da ciência, não é? E ele até preparou-se bem para isto porque ele achou que ia fazer, e fez, ia fazer sensação. Eu acho que ele tinha até o objetivo de chocar os ouvidos mais piedosos. Ele até pensou nessa palestra, segundo as palavras dele, como a lesson which they will remember. Portanto, com o objetivo mesmo de deixar uma marca nos ouvintes. Nesta palestra, ele vai fazer referência ao Giordano Bruno. O Giordano Bruno, nós vamos ter hipótese de falar sobre ele num episódio dedicado, mas o Bruno... Por acaso ainda não falámos, mas penso que é um dos capítulos deste livro, sim, não é? Nós vamos falar sobre ele, sim. Há um dos mitos sobre ele. Do Numbers. Portanto, não vamos aqui já dizer tudo sobre isso, mas basta dizer que o Bruno foi condenado e queimado por heresia em Roma no ano de 1600. Isto acontece tudo antes do caso Galileu e vai até criar aqui um clima muito importante para o caso Galileu. Mas vamos ter hipótese de falar sobre o Bruno no outro episódio. Mas, no fundo, nesta palestra, o Andrew White refere-se ao Bruno como alguém que foi queimado vivo por ser um monstro de impiedade, é a expressão que ele utiliza. Refere-se a Galileu como alguém que foi, entre aspas, diz ele, torturado e humilhado como o pior dos descrentes, e depois faz um elenco, um rol de cientistas torturados, terminando esta palestra bombástica com os mais recentes mártires da ciência, na perspectiva dele, que são os diretores da Cornell University. Portanto, no fundo, ele faz aqui uma cronologia das guerras que a religião revelada faz à ciência, não é? E acaba nele próprio, não é? E no Cornell. Sim, mas espera, quando ele diz os diretores de Cornell, é ele e o colega dele que tiveram dificuldades para obter financiamento? Sim, tal e qual. Tal e qual. Mártires da ciência, sim. Sim. Porque são perseguidos, não é? Eles são perseguidos pelos obscurantistas dos outros académicos, dos outros universitários, não é? Que têm universidades confessionais e que estão contra a ciência. Exato. Mas aqui em relação ao Galileu nós já falámos, não é? Temos uma série sobre isso e recomendamos quem queira saber mais sobre este assunto, mas nessa série nós vimos claramente que Galileu não foi torturado, não é? Não, e vamos ter uma oportunidade... Sim, humilhado acho que é capaz de depende do que se quer dizer com humilhado, mas talvez seja humilhado é correto. Uma palavra adequada. E nós vamos ter um dos episódios desta série de mitos só sobre esse mito de Galileu foi torturado. Um capítulo extraordinário do livro do Numbers, que nós vamos ler, da autoria do professor Maurício Finocchiaro, que é um dos maiores especialistas de Galileu. Portanto, fiquem a acompanhar esta série nos próximos tempos, que vamos ter uma espécie de um caso Galileu em pílula, em cápsula, porque no único episódio desta série vamos falar sobre a tortura do Galileu. Vai ser assim uma oportunidade para fazer assim uma versão muitíssimo compacta dessa polémica em torno da condenação e do Galileu, não é? E de ver porque é que ele não foi torturado. Mas já vimos aqui, Gonçalo, que nesta palestra deste longínquo ano de 1969, o Andrew White já está aqui a começar a pôr do alto do púlpito da palestra para os seus ouvintes, já está a pôr aqui na sua boca uma série de ideias, de chavões, acerca destes cientistas, diz ele que foram torturados pela religião revelada e inimiga da ciência, não é? Ele depois, na década seguinte, vai expandir esta teoria do conflito num livro chamado The Warfare of Science.
Depois ainda mais dramático. Ciência, não é? A Guerra da Ciência. Acho que guerra, não sei se é bem warfare não sei se é bem a tradução ideal, mas vá, a guerra da ciência. As batalhas, não é? Assim, a guerrilha. E depois temos aqui, no arco de 10 anos, de 85 a 95, o White escreve 25 artigos. Isto é super importante, Gonçalo, para o tema de hoje. Ele escreve 25 artigos numa revista que não é académica, que é popular, chamada Popular Science Monthly. Portanto, ao longo de 10 anos, ele escreve sobre este tema da guerrilha contra a ciência, escreve 25 artigos numa série chamada New Chapters in the Warfare of Science. Portanto, é assim que isto vai começar a entrar para a opinião popular. É com estes artigos de divulgação popular do Andrew White. E pronto, e depois, como tu disseste na tua introdução, Gonçalo, chegamos aqui ao ano 96 e o White vai compilar, não é? Vai ser a sua obra-prima em 2 volumes, vai compilar todas estas ideias dispersas numa obra em 2 volumes, não é? A história da guerrilha entre a ciência e a teologia na cristandade. É a grande obra-prima dele e vai ser um dos grandes pilares do mito do conflito entre cristianismo e ciência. E qual foi aqui a reação, Gonçalo? Ou seja, esta obra é bem recebida, quer na sua época, quer na posteridade. O que é que nós podemos dizer sobre isso, sobre a recepção desta obra? Aquilo que me parece, pelo menos daquilo que andámos aqui a ver, é que mesmo na altura a obra foi bastante criticada. Ou seja, as pessoas percebiam que ele estava a ceder um bocadinho, não é? Que havia ali algumas coisas talvez pessoais que ele tivesse a pôr um bocadinho mais para a frente do que devia, não é? Sim, pelo menos é o que me parece aqui não, é isso, que andámos aqui a ver. É isso, no fundo, existem... aquilo que se disse... Sim, e aquilo que se disse na altura, eu acho que mesmo... Porque mesmo as pessoas... Ou seja, no fundo, porque tanto a Igreja Católica e o cristianismo no geral construíram a nossa civilização ocidental, não é? E as contribuições de muitos clérigos, não é? E não só, e também pelo clima académico que se criou, as contribuições de pessoas pertencentes à Igreja Católica e ao protestantismo foram importantíssimas no desenvolvimento da ciência. Nós já vimos, por exemplo, o caso do Newton, não é? Que era claramente, tinha uma visão claramente teísta naquilo que apresentava nos princípios, não é? Naquelas notas que ele lá escreveu. Já vimos esse exemplo, já vimos outros exemplos. Portanto, havia aqui um clima em que, claramente se isto fosse uma guerra sem tréguas como aparentemente está a ser apresentado, havia aqui muita coisa que não fazia sentido, não é? Claro. Sim. E hoje em dia, por acaso, vê-se menos, mas antigamente era bastante comum nas universidades ter pessoas de hábito, não é? Ou seja, imagina o que é tu estares numa universidade, teres vários colegas na tua turma que andam de hábito eclesiástico, não é? Porque são sacerdotes ou estão a treinar para isso, não é? Estão a estudar para isso. E muitas pessoas têm esta experiência e depois de repente aparece um livro a dizer que isto é uma guerra completa e que não há tréguas, não é? Porque aqui qualquer coisa... É qualquer coisa que está mal contada, não é? E eu aí faria uma distinção entre os contemporâneos. Como estavas a dizer, há várias pessoas que no arco de lançamento desta obra já começam a criticá-la, não é? Mas, como estavas a dizer, ainda não chegámos à obra fundadora da história da ciência moderna, que é a obra do Pierre Duhem, que é um físico francês que estuda a ciência medieval e que desenterra e descobre livros medievais sobre ciência. O Pierre Duhem vai lançar as raízes para uma nova geração de historiadores da ciência no século XX, não é? E como estavas a falar nisso, é mesmo isso que o Pierre Duhem descobre. Mas o Pierre Duhem a sua obra só vai ser publicada ou concluída post-mortem, depois da morte do Pierre Duhem, que aconteceu em 1916, salvo erro por aí. Sim, 16. Portanto, ainda não é conhecida a obra do Pierre Duhem, ainda não se fez a redescoberta da ciência medieval e já há contemporâneos, não é, Gonçalo, a criticar estes 2 volumes do White, não é? Portanto, isto não foi... A obra foi, se calhar... Foi certamente muito popular junto de não especialistas, não é? Mas historiadores e cientistas com conhecimento histórico já faziam ouvir as suas vozes, não é? A criticar o livro, a dizer que o livro tinha turpações, tinha coisas exageradas, tinha histórias deturpadas, histórias exageradas, não é? Podemos aqui, por exemplo, referir um historiador medieval importante da altura, o Henry Taylor, que criticou muito o conceito de que a Idade Média era a Idade das Trevas, por exemplo, e que não houve progresso científico na Idade Média. Já o Taylor criticava um pouco estas ideias, mas isto depois vamos ver, sobretudo no século XX, uma nova geração de historiadores de ciência na esteira do Pierre Duhem, pessoas como o Edward Grant, o David Lindbergh, que vão lançar as raízes da história da ciência contemporânea, não é? E vão desmontar completamente
este mito do conflito, não é? Sim, e mesmo o Ronald Numbers, não é? Sim, esse aí é um contemporâneo. Estamos a basear Sim. esta série, Sim. pelo menos a estrutura base no livro dele, e esta introdução que fala deste. Sim, no fundo, destes se nós eventos dele. se pudéssemos resumir hoje em dia a historiografia da ciência, os historiadores de ciência têm uma visão muito mais equilibrada, também muito mais matizada e complexa da relação entre ciência e a religião organizada, e muitas vezes comparam estas duas áreas, explicando que, não só como tu dizias, Gonçalo, houve atores que eram ao mesmo tempo clero e cientistas, mas também enfatizaram que a história da Europa no Ocidente, a história da ciência no Ocidente, está cheia de exemplos de cooperação, de diálogo e de influência mútua entre a teologia cristã e a ciência. E, claro, e as estruturas de mecenato, não é? Como há pouco referimos na citação do Heilbronn, não é? E basta olhar para coisas que vamos depois falar em detalhe mais à frente, não é? Mas a criação das universidades, quer dizer... Sim, um exemplo cabal disso. Se a Igreja fosse contra a ciência, onde é que teria permitido a criação destas instituições, não é? Não faria nenhum sentido, não é? E quem nos está a ouvir o nosso podcast pela primeira vez, procurem a nossa série dos cromos medievais, uma série na qual falamos de grandes cromos na área da ciência, mas da época medieval, para vermos um sem fim de exemplos de como este conflito não existia de todo, não é? Nem na Idade Média, em nenhum momento da Idade Média. São quase todos cientistas, os cromos, acho que não. Sim. Todos não, mas são os que não são tiveram impacto, não é? Os que não sim, são tiveram sim. impacto. Se calhar agora que acabámos esta parte sobre o Andrew Dickinson White, está na altura ideal de fazermos aqui um pequeno intervalo antes de passarmos para o próximo autor que estamos aqui a comentar. Portanto, sim. Damos aqui algum descanso aos nossos ouvintes. Uma pequena pausa. Então, até já, Bernardo. Obrigado. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? O antagonismo que testemunhamos entre religião e ciência é a continuação de um combate que se iniciou quando o cristianismo começou a ter algum poder político. A história da ciência não é um mero registro de descobertas isoladas. É a narrativa de um conflito entre duas forças inimigas. A força expansiva do intelecto humano, de um lado, e a compressão que vem da fé tradicional e os interesses humanos do outro. Portanto, Bernardo, estamos aqui de volta a este nosso episódio sobre a tese do conflito entre religião e ciência, não é? E estamos aqui a citar a segunda pessoa que íamos falar aqui hoje, não é? O John William Draper, não é? Que falámos no início. E estamos a citar precisamente do livro dele A História do Conflito entre Religião e Ciência. Sim. Uma das obras mais importantes que ele escreveu, mais importantes no sentido de ter causado esta confusão que estamos a falar aqui hoje, não é? E estamos... Uma dessas obras foi precisamente esta que estávamos aqui a falar, e nós já introduzimos quem era este John Draper, não é? E vamos agora focar um bocadinho mais na sua pessoa e naquilo que ele fez e como é que chegou esta obra. Apesar do Draper ser tão importante para o nascimento do mito do conflito como o Andrew Dickinson White, eles são diferentes, são bastante diferentes. Acho que é correto dizermos que o Andrew White representa mais aquele típico secularista, alguém que tem uma visão negativa acerca da religião em geral. Já o senhor que vamos agora a falar, o John Draper, não é de todo assim. Ele não é contra a religião em geral. Ele tem um alvo em concreto, o alvo concreto dele é a Igreja Católica, e, portanto, este John Draper é o nosso pai fundador deste mito anticatólico, enquanto que o White é mais genérico. O White dispara em todas as direções em que há religião organizada. Como vamos ver aqui, o Draper tem coisas boas a dizer em relação ao protestantismo, por exemplo, em relação ao Islão. Portanto, atenção que o Draper é uma personagem mais complexa, aqui mais matizada. Então, ele é britânico. O pai do Draper, é um ministro metodista, com um detalhe muito interessante aqui, Gonçalo, que temos que partilhar com os nossos ouvintes, é que a família Draper, historicamente, é católica. E é o pai do John Draper, que se converte ao metodismo, ao protestantismo metodista, e que se torna ministro metodista.
Portanto, o John Draper é filho de um convertido ao metodismo, o que é super interessante para o que se vai seguir. Pois, e é natural que daí surja alguma animosidade, não é? Aqui em relação ao resto da família, não é? À religião do resto da família, pelo menos. Grande parte da visão negativa que o Draper tem em relação à Igreja Católica tem raízes familiares, como vamos ver daqui a pouco. Ele emigra para os Estados Unidos em 1832, é professor de Química, é professor de Fisiologia, é um fotógrafo experiente, bastante competente. O Draper tira a primeira fotografia da Lua, um detalhe interessante. E, portanto, é um homem de ciência, no fundo, não é? A visão que ele tem do mundo natural é uma visão muito centrada nas leis. Ou seja, o Draper tem a firme convicção de que todo o universo, toda a realidade natural é regida por leis absolutamente invioláveis. Ele começa por escrever obras de natureza científica, ou seja, ele publica uma obra sobre as plantas no ano de 44, chama-se Organization of Plants, e já nesta obra ele diz que o crescimento das plantas segue de forma inquestionável as leis da física. Portanto, no fundo aqui, uma perspectiva que hoje poderíamos dizer reducionista, na qual a botânica se reduz às leis imutáveis da física. E bastante comum, não é? É uma perspectiva bastante comum. Sim, hoje em dia continua muito em voga este reducionismo. Em 1956, ele vai escrever uma obra de fisiologia sobre o ser humano. A obra tem um título gigantesco. No fundo, a obra chama-se Human Physiology, Statical and Dynamical. Também tem o título alternativo de The Conditions and Course of the Life of Man. E é uma obra sobre a fisiologia do ser humano. Pensei que era maior o título. Fica grande porque tem 2 títulos, na verdade. A obra tem 2 títulos. Não é? E desta obra ele segue aqui com a mesma lógica de que estas leis imutáveis do universo também determinam a condição humana. E ele, nesta obra, dá a transparecer claramente a influência bastante evidente nesta obra, do filósofo francês Auguste Comte. O Auguste Comte é um filósofo da primeira metade do século XIX e o Draper é claramente um defensor de Comte e ele traz essas ideias para dentro desta obra. O que é que o Draper diz? Ele diz que todos os sistemas metafísicos clássicos faliram, mas ele quer abandonar toda a filosofia metafísica clássica e ele defende que o caminho do futuro passa pela ciência positiva. Isto é claramente Auguste Comte, não é? E o Comte, o francês, filósofo defensor e pai desta ideia da ciência positiva, tem a seguinte teoria, de que há 3 estágios na evolução do pensamento humano. E, portanto, isto é inevitável. Para o Comte, isto é uma lei, tão lei como uma lei da gravidade. Ou seja, é como se quisermos dizer isto, Gonçalo, podemos dizer que é um bocado como se fosse um Newton, uma espécie de uma visão newtoniana da evolução humana, por assim dizer, não é? Das sociedades humanas, do pensamento humano, não é? Que também há leis que governam o pensamento humano. Exato. E quais são aqui as 3 fases? É um determinismo, não é? É um determinismo, sim. Isto também não é assim muito diferente, por exemplo, dos marxistas, não é? Que também têm uma visão científica da história do homem, dizem eles, não é? Em que a história do homem avança de forma inexorável, não é? Por etapas cientificamente determinadas, não é? Portanto, há aqui um bocado esta tentação de que se pode descobrir as leis que regem até o comportamento das sociedades, não é? E do pensamento humano. Então, no que diz respeito ao pensamento humano... que explica tudo, no fundo, não é? Certo, a minha teoria isso, explica tudo. Explica tudo de forma científica, ou seja, explica tudo como se fosse uma lei, não é? Portanto, há aqui esta coisa que faz o Draper ficar fascinado com o Auguste Comte, é que o Comte também defende leis. E o Draper é toda à base de leis. Então, quais são as 3 leis, ou melhor, qual é que é a lei dos 3 estágios deste Comte, deste filósofo francês? Ele diz que, primeiro, o pensamento humano tem uma fase ou um estágio teológico, no qual Deus tem um papel central. Depois, esse pensamento humano evolui e entra-se no estágio 2, que é o estágio metafísico. E, por fim, quando o ser humano evolui e amadurece o seu pensamento, abandona também o estágio segundo, metafísico, e entra num terceiro estágio, que é o estágio positivo, a tal ciência positiva. Isto aqui é puro Auguste Comte. E o livro de Draper sobre o ser humano é uma obra clássica de filosofia positivista. E só dizer que ele claramente acha que só há 3, não é? Que ele está a inaugurar o último. Sim, claramente. Ou seja, o Draper vê-se como um porta-voz desta visão moderna, não é? A positiva, da ciência positiva. E então como é que o Draper... Aqui, olhando para isto, só uma coisa que eu não queria um bocadinho deixar de referir aqui, é que esta ordem é um bocado estranha, porque nós também vimos que, pelo menos a teologia cristã é fortemente influenciada pela metafísica grega, não é? Que surgiu antes, não é? Sem dúvida. Ou seja,
Sim, Ou seja, isto é mais complexo do que isto, é muito não é? Mais Estes complexo. estágios isto é muito mais complexo. São uma visão altamente simplista. Claro que também podes dizer que o judaísmo surgiu, que o cristianismo é influenciado pelo judaísmo, obviamente, não é? E que surgiu antes, não é? O judaísmo surgiu antes destes sábios gregos. Mas quer dizer, isto só mostra que isto é uma coisa muito mais complexa do que aqui está. Tens toda a razão, Gonçalo, mas o positivismo do Conte teve uma influência enorme no metade do século XIX. Aliás, é preciso perceber, nós começámos o episódio a citar o Ramalho Ortigão, este é o ambiente que se respira, ou seja, as pessoas que se consideram intelectuais, não é, sofisticadas, leem Conte, não têm dúvidas nenhumas da ciência positiva. Portanto, tudo isto é um ambiente intelectual que se respira na segunda metade do século XIX, não é? E ainda hoje é o que passa muito, principalmente nos meios mais de divulgação, nas coisas mais populares, não é? Ainda se respira muito isso, não é? Um bocadinho, uma das nossas ideias com a criação aqui do Café Ciência e Fé é um bocadinho refutar esta ideia, não é? Mostrar que não tem que ser assim, não é? Claro que sim. A pessoa por saber a ciência não tem que abandonar a fé, e há motivos muito fortes e muitas pessoas muito inteligentes que defendem as duas ao mesmo tempo, não é? Que são cristãs e que são cientistas, e há imensos exemplos na história, só que temos um bocadinho esta herança, não é? E estes preconceitos demoram a curar. Demoram a passar completamente. Demoram a passar. Portanto, neste livro sobre o ser humano, nós vemos o Draper a juntar a sua análise do ser humano na perspectiva da fisiologia, não é? Recordar que ele tinha formação em fisiologia, com também aplicar leis ao percurso histórico do pensamento humano, não é? E isto depois continua no resto das obras dele, até chegar à obra que ele vai dedicar ao conflito, não é? Que é uma obra que aparece no ano 74, a história do conflito entre religião e ciência. Mas antes de chegar lá, ainda há aqui mais duas obras importantes. Uma obra que ele chama A História do Desenvolvimento Intelectual da Europa, e é uma obra interessante, Gonçalo, em que ele utiliza o próprio clima, diz ele, o próprio clima influencia a evolução do intelecto humano. É super interessante. Ou seja, ele acha que é um bocado indiferente o que é que cada pessoa faz individualmente, mas que nas grandes escalas ele acha que o clima condiciona as ideias, não é? Faz aquele tipo de análises norte-sul, não é? Que são muito típicas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, não é? Sempre um pouco a ideia de que o clima altera o intelecto, que é um bocadinho um chavão, não é? Até aqui na Europa acontece muitas vezes essa ideia de que no norte da Europa é-se mais sério, mais trabalhador, mais sofisticado, mais intelectual, enquanto que no sul é só praia e é só mas quer dizer, mas esse tipo a vida é mais fácil. Mas lá está, mais uma vez, como estavas a dizer, há sempre uns simplismos absolutamente absurdos, como se o ser humano fosse quase redutível a um vegetal que tu tens que olhar para o clima, para o cultivar ou para o plantar, não é? Quer dizer, é uma coisa um bocado ridícula. Mas enfim, ele depois escreve um livro sobre a história da Guerra Civil Norte-Americana, um livro muito importante, 3 volumes. Portanto, temos aqui um Draper também historiador, e aqui aplica também a sua diferença climatérica, não é? Ele acha que a Guerra Civil Americana, que como nós sabemos era entre os do Norte e os sulistas, não é? Havia uma separação Norte-Sul, e ele diz que isso deve ao clima, e que então a solução para evitar a guerra é, diz ele, isto eu não estou a inventar, está aqui nas notas e é a ideia que ele defende. Para evitar a guerra e incentivar a paz, devem-se construir ferrovias nos Estados Unidos Norte-Sul, para que as pessoas viajem mais entre o Norte e o Sul e se mudem do Sul para o Norte e do Norte para o Sul, para contrabalançar este efeito que o clima tem nos povos, não é? Que leva à guerra. Assim, não é completamente idiota, não é? Porque no Sul era onde tínhamos as grandes plantações de algodão e dessas coisas que naturalmente necessitavam de mais mão de obra escrava, não é? E isso foi uma das coisas que levou, ou seja... O mais possível de acordo com usar critérios geográficos para explicar a Guerra Civil, Gonçalo. Mas o que ele está a dizer é mais grave do que isso. O que ele está a dizer é que o clima determina o intelecto. Isso é que é um bocado mais... Ele reduz a isto, ou seja, o clima explica tudo. Sim, certo. Ok. Exatamente. O clima determina o intelecto. Sim, porque tanto, ou seja, porque é um constrangimento, mas daí a determinar tudo... Mas fizeste bem em dizer isso. Nós não estamos a criticar a ideia de que a geografia é importante para as guerras, em concreto para esta, não é? Para explicar esta. Claro que é importante. Mas o que diz o Draper é que o clima condiciona o intelecto dos povos. Isso aqui é um bocado... Bom, é um bocado mais. Chegados aqui à obra-prima do Draper, a história do conflito entre a ciência e a religião. Vamos aqui dar aqui voz ao Draper de algumas das coisas que ele diz nesta obra. Então, ele escreve nesta obra, faz a narrativa, diz ele, do conflito entre duas potências em guerra,
Ainda há pouco, Gonçalo, tu começaste por citar precisamente um trecho desta obra, não é? Quando falaste que havia duas forças em choque, em colisão, não é? A força expansiva do intelecto humano por um lado e a compressão da fé tradicional e dos interesses humanos por outro, não é? Estavas a citar precisamente desta obra muito importante, não é? History of the Conflict Between Religion and Science. Depois, é uma obra também repleta de histórias, e de histórias pequenas, não é? No fundo, ele está a querer provar a sua tese listando um conjunto enorme de ocorrências. Ele está a querer, no fundo, convencer o seu leitor pela exaustão, não é? Dando uma série de casos individuais. E como vamos ver, não é? Depois é por isso mesmo que ele é criticado pelos estudos profissionais que acham que ele está a extrapolar e está a distorcer estas histórias, não é? Mas é interessante, Gonçalo, que ver aqui precisamente que nesta obra o Draper não está contra a religião em geral. Ele tolera o protestantismo, ele até tolera o cristianismo dos ortodoxos orientais. Não é nada pessoal, eu só não gosto dos católicos, não é? É um bocado isso. É um bocado isso. Ou seja, no curiosamente fundo, é o resto da minha família, mas... Toda a obra dele é uma obra claramente anticatólica e não somos nós que dizemos. O professor Lawrence Príncipe, a cuja palestra usámos para este episódio, não é? Descreve o livro como uma obra escrita num tom histérico. São palavras deste professor. E também ele descreve isto como one long anti-Catholic rant. Diz ainda que... Portanto, rant é tipo descarregar, não é? É um descarregar, uma diatribe. A tradução para português é diatribe, não é? Uma longa diatribe anticatólica. Eu diria um longo desabafo anticatólico. Sim, é um desabafo, é um protesto verbal, Sim. É um descarregar de inimizades. Interessante que depois o Draper, para vermos como ele é muito diferente do White, o Draper, por exemplo, diz que o protestantismo é a irmã gêmea da ciência, que é super, super interessante. É engraçado. Sim, é muito engraçado isto. E ele diz assim, sim, há perseguição da ciência por alguns protestantes, mas ele diz que isso deve-se a uma emancipação incompleta do catolicismo. Ou seja, os protestantes, os poucos que perseguem a ciência, só ainda não se emanciparam completamente do catolicismo. Porque ele acha que o catolicismo é aquela variante do cristianismo que é a mais arrogante e a que tem as afirmações mais pretenciosas. É por isso que ele aponta as baterias, não é? Aponta as armas para a Igreja Católica. É assim, em defesa dele, isso é um bocadinho verdade, não é? Dizer que temos um Papa que é infalível em certas circunstâncias parece uma coisa bastante assim, arrojada. Não é? ou seja, não, mas isso é uma coisa que acaba por ser... Ou seja, das duas uma, ou está certo e é a coisa mais importante que tu podes fazer na vida, ou está errado Exatamente. E neste caso a reação é perfeitamente justificável, não é? Ou seja, as pretensões da Igreja Católica, não é? Que o Draper está tão enervado com elas, não é? Ou são verdadeiras e então, não é? Ou então é preciso dar-lhes atenção, ou então realmente elas, ou seja, são ofensivas ou são mesmo verdadeiras. Sim. Não há aqui um meio termo, não há aqui um meio termo. Se a Igreja Católica não for a Igreja certa, de facto as coisas que ela defende são... Certo, ora bem, é isso mesmo. São bastante... É isso mesmo, é uma boa forma de resumir isso. Certo. Pensa um bocadinho, por exemplo, um exemplo que eu me lembro bastante é aquilo que nós defendemos, por exemplo, em relação à Eucaristia, não é? Se é verdade, é a coisa mais importante que tu tens na vida, claro, não é? Claro. Se é mentira, se não é verdade, é a maior blasfémia que tu podes fazer na vida, sim, não é? Sim. Adorar um pedaço de pão como sendo Deus, não é? Portanto, as duas uma, ou é verdade e é a coisa mais importante que tu podes fazer, ou não é verdade e é a coisa mais ridícula que tu podes fazer. Portanto, não há aqui um meio termo, não é? e eu defendo um bocado aqui o que ele está a dizer desse ponto de vista, não é? Eu entendo como é que ele pode olhar para a fé católica e dizer isto, não é? Porque se estivesse de fora, provavelmente também acharia isso. Sim. E no fundo é interessante também ver como é que ele, que tinha dito palavras tão simpáticas acerca do protestantismo, tem palavras tão amigáveis em relação ao Islão. Ele diz que o Islão, e vamos agora citar com uma tradução aproximada, diz que o Islão é a reforma do Sul. Ele diz que é como se fosse a reforma protestante, mas do Sul. Porque os países islâmicos não estão mais para o Sul, da Europa. E ele diz que é a reforma do Sul que foi levada a cabo por um povo benévolo em relação à ciência e ao progresso, enquanto que o catolicismo é o inimigo brutal da ciência, do progresso e da civilização. Portanto, ele coloca o Islão e o catolicismo em extremos opostos no que diz respeito à relação com a ciência. Só dizer, aqui já não compreendo aquilo que ele diz, não é? Do catolicismo ser o inimigo brutal da ciência. Aqui pronto.
Não, claramente, mas eu acho que ele também está está aqui um completamente ao bocadinho. Eu acho que ele aqui também está um bocadinho, Gonçalo, a veicular aquela ideia de que o Islão, na Idade Média, e teve certamente contributos científicos importantes, que o Islão na Idade Média era uma espécie de um oásis do intelecto comparado com a Europa medieval. Há sempre esta ideia completamente distorcida. pré-iluminismo. Sim, tal e qual. Ou seja, há esta ideia de que o Islão medieval era a civilização e a cristandade medieval era a miséria, a pobreza, a arrogância, a ignorância e a perseguição à ciência, não é? E eu acho que ele está um bocadinho a veicular esse mito de contrapor o Islão à Europa cristã, não é? Sim. E há aqui alguns capítulos no livro que falam sobre isso e se calhar poderemos tocar nesse assunto um bocado mais à frente. Mas a realidade é aqui um meio termo, não é? Ou seja, agora, Gonçalo, agora repara uma coisa. Agora eu vou citar, ou vou traduzir aqui uma frase deste livro e ver lá se isto não é praticamente a mesma frase do Ramalho Ortigão. Faz quase pensar, Gonçalo, se o Ramalho Ortigão não estaria com o livro do Draper aberto quando estava a escrever a sua carta ao Monsenhor Pinto de Campos, não é? Que lemos na primeira parte deste mito. Para bem o que é que o Draper diz no livro. Diz assim: a cristandade romana e a ciência são reconhecidas pelos seus aderentes respectivos como estando absolutamente incompatíveis. Não podem existir juntas e a humanidade tem que fazer a sua escolha. Não pode ter ambas. Isto parece quase igual à citação do Ramalho Ortigão. Muito parecido. Não digo que ele tivesse com o livro ao lado, mas claramente, quer dizer, podia estar, mas não vou tão longe. Mas claramente há aqui. Também não sei. Mas claramente há aqui um caminho, não é? Umas ideias que se propagaram, não é? E pronto, e que chegaram aqui, não é? Até porque, no fundo é uma ideia de incompatibilidade total, não é? Total incompatibilidade, não é? Sim. Até porque o Ramalho Ortigão é posterior, não é? Pelo menos aqui a frase dele. Sim, é posterior. É posterior a isto, não é? Então temos aqui 3 fatores que o Lawrence Príncipe, na sua aula sobre este tema, identifica para explicar todo este contexto da obra do Draper. Uma delas tu já referiste, Gonçalo? Já falaste de imigração há pouco. Há um grande influxo de irlandeses católicos, obviamente, para os Estados Unidos no final do século XIX. E isto vai destabilizar, não é? Vai, no fundo, criar aqui, ou vai fazer vir ao de cima inimizades, não é? E preconceito em relação a estes imigrantes irlandeses. O Draper tem a convicção de que estes católicos que vêm de Irlanda trazem perigos para os Estados Unidos, vão introduzir uma população híbrida, mista de americanos e de irlandeses, e vai baixar o nível intelectual nos Estados Unidos. Esta imigração de irlandeses, precisamente porque eles são católicos, não é? Esta é a ideia. A ideia do Draper não é um racismo baseado dos irlandeses. Não. É porque como eles são católicos, não é? Ele também pensaria ao mesmo dos italianos, não é? Como eles são católicos, eles vão baixar o nível intelectual por serem católicos. Mas depois há aqui um contexto familiar. Eu cheguei a ver, mas não sei se é... Isso já não deve ter grande... Já não deve ser uma fonte fidedigna, não é? Mas cheguei a ver que havia pessoas nos Estados Unidos que a dada altura achavam que havia um plano do Vaticano para transformar os Estados Unidos no Estado papal. Sim. Através ou seja, teoria da conspiração. Ou seja, não digo que isto fosse uma coisa global, mas havia alguns grupos que defendiam este tipo de teorias. Fazia parte do preconceito anticatólico que existia nos Estados Unidos a dada altura, não é? Claro que isto é uma coisa completamente... Nós olhamos para isto, transformar os Estados Unidos no Estado papal é uma coisa completamente... Não faz sentido, não é? Que existisse um plano para fazer isto, não é? Mas havia muita gente a achar isto, não é? A achar que os católicos estavam a vir para os Estados Unidos para fazer isso. E agora vamos ver como é que a família do Draper, neste contexto que acabámos de falar, não é? De um contexto anti-imigração católica para os Estados Unidos, a família do Draper, que era toda católica e que não viu com bons olhos que o pai do Draper se tivesse convertido ao metodismo e fosse ministro metodista, não é? Como é que um filho, não é, que quer defender o pai, se vai colocar, Gonçalo? Nós até conseguimos compreender isto, não é? O filho vai colocar-se do lado do pai, não é? E a família católica incompatibilizou-se com o pai do Draper e o filho vai também seguir o mesmo caminho, não é? E vai achar que a família do pai dele é absolutamente inacreditável, não é? E que são ignorantes e que são retrógrados por serem católicos. Mais grave do que isto, há uma irmã do John Draper que vem de Inglaterra com ele, muda-se para os Estados Unidos com o seu irmão e vive em casa do seu irmão. Esta irmã chama-se Elizabeth. Mas esta irmã nunca deixou de ser católica. Então qual é aqui o problema? Há aqui um drama familiar que nós temos que colocar em cima da mesa, Gonçalo, sobre esta questão do John Draper. O que é que acontece? O John Draper tem um rapaz, tem vários filhos, mas um dos seus filhos, chamado William, morreu quando tinha 8 anos de idade. Morreu muito novo de doença.
E estava às portas da morte, este William, na mesma casa em que morava a família Draper e a irmã católica Elizabeth. E este miúdo, com 8 anos, nos seus últimos tempos de vida, tinha uma grande afeição por um livro devocional, por um livro de orações protestante, que era o livro preferido dele. E a sua tia, Elizabeth, por ser católica, imaginemos nós, não é? Por temer perigos para a salvação desta criança, sim, escondeu o livro da criança. Então, só quando o miúdo morre, é que a Elizabeth devolve ao pai o livro. E nós podemos imaginar, não é, o contexto que se passou em casa. Não é? O pai, enlutado pela morte do filho e com todo este drama do livro perdido, que afinal não estava perdido, afinal o livro tinha sido escondido pela sua própria irmã, não é? O pai basicamente corre-a porta fora, né? Manda a Elizabeth porta fora e no fundo, e até... É tristíssimo isto tudo. É uma história tristíssima. Tudo isto é uma tragédia familiar terrível. De lado a lado. Sim, horrível. E não imaginamos, isto é a versão resumida, não é? Não imaginamos as tensões que aconteceram ali. E até atenção, nós não somos nós, eu e tu, Gonçalo, a fazer aqui telenovela. É o próprio Ronald Lumbers que, na sua introdução, diz que não há grandes dúvidas de que este Draper, furioso, com a sua irmã, estaria a culpar o Vaticano pelo comportamento não cristão e dogmático da sua irmã. Diz o Ronald Lumbers na página 3 do seu livro. Portanto, na verdade, é isto que temos, não é? É daqui que vem toda esta animosidade anticatólica. São as raízes familiares desta animosidade. Se é toda, não sei se é toda, mas é uma fatia grande, não é? Entende-se que haja uma fatia grande que vem daqui, não é? Claro. Naturalmente. Então qual é que é a religião... Esta história é triste, não é? Qual é que é esta religião que o Draper propõe? Porque ele não é antirreligioso, não é? Ele propõe uma teologia que não é trinitária, é uma teologia que não defende a trindade, portanto não é uma teologia cristã. Ele diz também que a virgindade de Nossa Senhora é uma ficção que foi importada pelos católicos do politeísmo egípcio. Ele, pela sua... Estou a ver aqui algumas teses que são populares hoje em dia e que... É verdade, pronto, entre os miticistas, aqui, é verdade, entre os miticistas, não é? Sim. Entre a pseudo-história dos miticistas que dizem que a religião católica é um conjunto de importações do paganismo, não é à toa que nós estamos aqui a dizer, Gonçalo, que estes dois senhores são os pais da tese do mito, porque eles inventaram grande parte das tretas que hoje em dia circulam nas redes sociais, são inventadas por estes dois senhores, não é? Na teologia do Draper não há espaço para a providência divina, Deus não atua no mundo. Ele não nega que Deus exista, não é? Mas ele é tão acérrimo defensor das leis que Deus não toca nas leis do universo. São leis imutáveis, positivistas, não é? Sim, faz lembrar aquele... Sabes, há um argumento para a existência de Deus que o Dawkins costuma criticar, que é o argumento do relojoeiro do Paley. Sim. Que comete este erro. Portanto, o problema do argumento é que cede aos pressupostos do materialismo, não é? Cede completamente aos pressupostos do materialismo e depois tenta dizer que como o universo é muito complexo, é como uma máquina muito complexa a funcionar, sim, então só pode ter tido um criador, não é? Isto quer dizer, ele primeiro dá as cartas todas ao adversário, não é? Cede completamente em termos filosóficos à teoria materialista e depois tenta, com base nisso, mostrar que Deus existe, mas pronto, o que o Dawkins depois diz é que a evolução refuta isto, não é? Pronto, e é discutível se a evolução refuta isto, como nós vimos nos episódios do Fine Tuning, por exemplo, e noutros que temos feito, mas mesmo assim isto faz lembrar isso, ou seja, esta perspectiva do cristão que se alinha com estas ideias de que não existem ideias, não é? Parece-me um bocadinho isso. Portanto, no fundo, acho que é isso, no fundo há aqui uma perspectiva que é legalista, não é? Completamente baseada em leis imutáveis, e eu acho que há semelhanças bastante claras também com o Richard Dawkins, embora neste caso ele já é ateu, e aqui o Draper está ainda a defender uma teologia, não é? Ele não está a defender o ateísmo na obra dele, mas não há espaço nenhum para Deus aqui. Mas já está a entrar nesse campo. É interessante, sim. Já se deu tudo quase, sim, não é? Já só falta ceder a existência de Deus. Certo, já se deu em quase tudo. E como é que nós, tal como aconteceu com o livro do Andrew Dickinson White, também esta obra do Draper é muito criticada por vários dos seus contemporâneos. Até achámos piada trazer aqui um exemplo de um intelectual católico do século XIX que vai fazer um comentário ao livro do Draper e vai dizer que é assim que ele descreve o livro numa resenha que ele faz do livro. Ele diz que o livro do Draper é a tissue of lies from beginning to end, portanto
uma teia de mentiras do princípio até ao fim, não é? Sim, uma teia. A tissue eu diria um tecido, mas... Estou a parafrasear. Um tecido de mentiras. Sim, do princípio até ao fim, não é? Do princípio ao fim. E diz ainda, numa frase ainda mais bombástica, ele diz ainda, na revista Brownson's Quarterly Review, ele diz: este livro é dos mais malvados que alguma vez foi escrito. E nada... Como é que eu vou traduzir isto? Nada na história dos assassinos a sangue frio. Sim. Nada e não há história nada... de na história de 1000 assassinos a sangue frio. Sim, não há nada na história de 1000 assassinatos a sangue frio que seja pelo menos metade tão atroz do que o espírito desta obra. Portanto, o Brownson não gostou do livro. Sim. Ele não deu grande review Não. na Amazon. Então, Gonçalo, chegados aqui ao final desta primeira parte, nós ficamos a conhecer estes dois autores, o White e o Draper, e as suas obras. Acho que podemos encerrar aqui com a conclusão que o professor Laurence Príncipe faz do livro do Draper. Ele diz que o livro mais conhecido do Draper, diz ele, não é um livro acerca do conflito entre ciência e religião, não é disso que se trata, mas mais concretamente de um conflito entre a teologia de Draper, não é? Teologia muito especial do Draper, e a religião católica, não é? Mas depois, claro que depois o livro vai ser combustível para este mito, não é? Mas é uma obra, nesse aspecto, bastante diferente da obra do White, apesar de, claro, ambas contribuírem muito para o mito do conflito. E a pergunta que vai ficar no ar, para a parte 2 deste mito, Gonçalo, é como é que, nascendo o mito de duas obras pseudo-históricas, não é? Duas obras cheias de erros históricos, de duas obras que foram criticadas pelos académicos da época e até hoje, estas obras nunca pararam de ser criticadas pelos académicos de história, de ciência, não é? Como é que um mito, Gonçalo, que nasce de obras tão más, perdura? E está nas redes sociais, e está nas conversas que temos com amigos e com familiares, não é? Como é que é possível? Porquê é que o mundo académico, já sabe isto há muito tempo, ainda não conseguiu convencer as pessoas de que isto é um mito, não é? Pois, porque é engraçado, porque ainda hoje aquilo que se vê nas redes sociais é radicalmente diferente daquilo que nós lemos nos livros de História da Ciência nesta área. Sim, não é? Há um fosso entre a História da Ciência, que não defende a tese do mito, que já rejeitou há muito tempo a tese do mito, se é que alguma vez a aceitou, e a opinião comum do comum dos mortais, não é? E daí temos querido começar esta série precisamente por desmontar este mito do conflito. Por isso, fiquem connosco a acompanhar esta série. Da próxima vez que voltarmos à série, vamos fazer a parte 2 deste mito e vamos tentar perceber como é que se chega destas obras fundadoras até aos nossos dias, com este mito ainda tão popular. Exato. E parece uma boa forma de acabarmos esta primeira parte. Obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Obrigado, Gonçalo. E pronto, se não querem perder a segunda parte, não se esqueçam de subscrever. E pôr gosto e partilhar, não é? Porque isso ajuda-nos a divulgar e a continuar este podcast. Escusamos de dizer isto, não é, Gonçalo? Mas se têm amigos e familiares que ainda estão convencidos de que houve conflito, enviem-nos, por favor, o link para a playlist. Como é habitual, vamos fazer uma playlist no YouTube com todos os episódios da série dos mitos. Exato. E pronto, obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Obrigado. E até à próxima. Até à próxima, um abraço. Até já. Até já, e aos nossos ouvintes até para a semana, ou assim. Até para a semana. Um abraço. Este foi o final de mais um episódio do Café Ciência e Fé. Esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais, e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.